Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte, sou Babá Ileciri, Abodele, Xiaomi, Opekis, Arcel. E antes de começar o vídeo, eu queria dizer para você que está assistindo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda quarta e todo domingo tem um vídeo novo aqui para que a gente possa estar interagindo, no qual eu falo a respeito do culto de orixá dentro da religião tradicional urubá, lógico, dentro da minha visão e daquilo que eu pude absorver nesses 22 anos praticando a mesma. E hoje eu vou falar de um assunto que é bem interessante e que ainda gera muita dúvida e confusão por parte de muitos que praticam o culto de orixá numa forma geral. A iniciação e o ritual anual. Bom, no culto afro-brasileiro, chamado como candomblé principalmente, as pessoas têm o costume de se iniciarem. Em algumas casas elas fazem o que eles chamam de obrigação de 1 ano, depois a de 3, em algumas até a de 5, depois 7, 14 e 21. Sem entrar no mérito de comparar uma tradição com a outra, eu quis usar esse exemplo para que as pessoas possam entender a respeito do que eu vou falar. Dentro da religião tradicional urubá, quando a pessoa passa pelo processo de iniciação, dentro desse processo é despertado uma energia e transferido para aquela pessoa, para o ori dela, o axé daquele orixá. Consequentemente, é importante que dentro de um determinado período, aquela pessoa renove essa energia através de um ritual que nós chamamos de Odum, que significa ritual anual, que é o famoso festival. A diferença é que não é aquele festival coletivo que envolve um ritual para todo mundo. É o seu festival particular, é onde você se permite agradecer ao seu ori, ao seu orixá e aos seus ancestrais pelo ano que passou e pedir as coisas boas que você deseja para aquele novo ciclo que está se iniciando. Porque afinal de contas você está ali celebrando a iniciação do seu processo iniciático, que é um renascimento. Dito isso, muita gente pode me perguntar, Babá, mas qual é o tempo ideal? O ideal é que a pessoa que é iniciada faça isso todo ano, porque é o momento que ela tem de se preparar para aquela nova fase e de agradecer pelas coisas boas que ela passou e de pedir que as coisas ruins que tenham acontecido naquele período sejam neutralizadas e não mais façam parte da sua vida, do seu dia a dia. É lógico que, infelizmente, como isso demanda tempo e alguns gastos, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem se organizar para tornar possível, mas o recomendável é que isso aconteça dentro de um período anual, porque o nome já diz, é uma festa anual, não é uma festa a cada 2 anos, a cada 3 anos, né? E aí eu toco num assunto que é muito problemático, que é a questão da iniciação. Eu observo que no Brasil muita gente foi iniciada por curiosidade, ou porque alguém colocou na cabeça dela que ela precisava ser iniciada, e poucos realmente foram iniciados ou porque precisavam ou porque queriam, e tinham conhecimento e consciência das responsabilidades que ser iniciado traz. E aí, presta bem atenção, você que está me assistindo no que eu vou falar. Uma iniciação é um passo muito sério. Você está ingressando não só em uma religião, como em um templo e uma estrutura e uma família religiosa dentro de um determinado culto. Ou seja, se você está se iniciando, esse início ele não é uma conclusão. Como o nome diz, é um início, é um começo. Por essa razão é importante que você se permita viver as coisas de uma forma profunda, para que aquilo que você iniciou não vai ser concluído, porque dentro do culto de orixá a gente não conclui, mas tenha o que nós chamamos de continuidade. O que me entristece muito no Brasil é um fato que é muito comum, que as pessoas se iniciarem e logo em seguida trocarem de sacerdote, trocarem de casa de orixá, largarem a religião ou continuarem com o mesmo sacerdote, na mesma casa de orixá, mas sem terem a preocupação com o seu ritual anual, com uma participação ativa dentro do espaço sagrado, a casa de orixá, o espaço religioso. Essa participação ativa, ela não tem como objetivo e finalidade favorecer apenas os seus irmãos ou o seu sacerdote. Ela tem como finalidade fortalecer o seu elo e o seu vínculo com o local, com a estrutura na qual você ingressou, para que você possa ter o que nós chamamos de continuidade. É muito triste, na minha forma de ver,
uma pessoa iniciar algo e não continuar. Imagina você começar uma reforma na sua casa e não continuar. Imagina você começar a construir uma casa e não continuar. Imagina você começar a se organizar para comprar um carro ou para fazer uma viagem e não continuar. É frustrante. Essa frustração, ela também está relacionada, dentro do ponto de vista espiritual, ao fato de você ser iniciado em um determinado culto, divindade, e não se permitir e não dar uma continuidade. E aí as pessoas sempre vão encontrar desculpas. Eu trabalho muito, eu sou muito ocupado, minha vida é muito corrida, ou meu sacerdote não é legal, ou tem alguém na minha casa que eu não gosto muito, enfim. Gente, isso tudo tem que ser pensado antes da pessoa dar o passo da iniciação, antes da pessoa ingressar para aquela família, para aquela fraternidade que ela está ingressando. Ela tem que analisar isso tudo, e daí o que eu sugiro às pessoas é, antes de vocês já chegarem num local e se iniciarem, se permita, você que é devoto, conhecer o seu sacerdote ou sacerdotisa, conhecer os seus irmãos, se permita identificar se aquele local que você realmente tem a vontade de ingressar, se é o local adequado. E você, sacerdote, que eventualmente possa estar aqui prestigiando o meu vídeo, faça o mesmo. Antes de jogar para alguém e já convencer aquela pessoa a ser iniciada, consulte, faça o ebó. Se permita conhecer aquela pessoa, conviver com ela como uma não iniciada, permitir que ela conviva contigo antes do processo iniciático, para que através dessa convivência vocês possam concluir se ela está ou não preparada e alinhada para as responsabilidades que ela vai precisar assumir pós-processo iniciático. Porque a iniciação, ela não pode ser algo visto dentro do pensamento egoísta de eu vou fazer isso para me beneficiar. Eu vou fazer isso para me beneficiar, para que eu possa estar impregnado com o axé do meu orixá, mas para que também isso seja útil, não só na minha vida, mas também dentro da vida da família espiritual a qual eu pertenço hoje, que eu escolhi pertencer. Né? Porque por mais que a gente escute uma infinidade de loucuras que ocorrem por aí afora, até hoje pelo menos não me chegou em nenhum momento ninguém dizendo eu fui iniciado porque o Pai de Santo me amarrou no banquinho, já estava com tudo preparado e me iniciou à força. Não, gente, isso pelo menos até o momento eu realmente não tive acesso. Então dessa forma é importante que as pessoas compreendam que se elas não foram iniciadas obrigadas, se elas fizeram porque elas queriam, elas precisam entender que esse querer não envolve só o ter. Agora eu tenho orixá e eu não preciso mais de ninguém. Não, eu preciso dar continuidade. Eu gosto muito de usar o exemplo do carro, que é qual situação? Se você comprou um carro e você está usando esse carro para se locomover e está cuidando bem dele, ele vai ter uma vida útil muito grande na sua vida. Agora, se você comprou o carro e você deixou ele largado lá na sua garagem ou na rua, você não usa, você não cuida, você não usa nem para você e nem para os outros, certamente a vida útil dele vai ser curtíssima. E aí quando mais você precisar dele, infelizmente ele não vai estar ali para lhe dar o suporte necessário. Então o objetivo desse vídeo é esclarecer para você que está aí do outro lado assistindo, tenha esse entendimento. Se você já é iniciado, se questione qual é a continuidade que você tem dado a esse processo. Se você não tem dado, dá tempo. Tenha uma continuidade, tenha uma preocupação em continuar. Se você ainda não é iniciado, antes de pensar em todos os benefícios que o orixá pode trazer para a sua vida, que são muitos, coloque na balança, vê se você tem a possibilidade e o interesse de dar a continuidade para esse início. Lembrando que o nome é iniciação. Eu gosto muito de explicar para as pessoas, se iniciar no orixá é um começo, tanto que o nome é iniciação. Se não fosse, nós não diríamos eu me iniciei no Ifá, eu me iniciei no Ifá, no Abatalá ou no orixá. Nós diríamos, eu me terminei no Ifá, eu me terminei no Abatalá, eu me terminei no orixá.
Pronto, aí sim seria a nomenclatura correta e é o que infelizmente muitas pessoas acreditam, mas não é assim que funciona, gente. O processo iniciático, como o nome diz e eu sendo redundante e repetitivo, é início e todo início ele precisa de uma continuidade e tudo aquilo para ter continuidade requer envolvimento, requer interesse, requer disponibilidade e isso é importante que os devotos de orixá de todos os segmentos tenham essa compreensão. E você que está me assistindo, se você não é iniciado, reflita sobre isso. Antes de querer se iniciar de imediato, se permita conhecer o sacerdote, a sacerdotisa, os irmãos, a casa, se permita essa convivência para que depois do pontapé inicial você possa realmente dar uma continuidade e não arranjar uma desculpa. Ah, eu me iniciei nesse lugar, mas eu não me identifiquei, eu fui pego de surpresa, eu não sabia que era assim, eu não sabia que era assado. Não, se permita compreender as coisas para que você possa fazer algo que vai ser positivo e efetivo para a sua vida em todos os aspectos, porque quanto mais continuidade e envolvimento você tiver, mais informação, conhecimento e sabedoria você vai ter e melhor você vai cuidar da força espiritual para o qual você foi consagrado. Isso a gente não pode ignorar. E era isso que eu queria falar com vocês, tá bom, gente? Antes de encerrar o vídeo, alguns avisos muito importantes. Nós estamos atendendo tanto aqui no Templo em Cotia, região metropolitana de São Paulo, o acesso é fácil e para facilitar mais ainda, uma vez por semana a gente está atendendo em São Paulo, capital, próximo ao Butantã. Todas as consultas são agendadas, a gente atende com hora marcada e é só você mandar o WhatsApp para o número 11 9 50 73 9466. 11 9 50 73 9466. Nesse WhatsApp, o pessoal que cuida da agenda do templo vai informar vocês de tudo aquilo que é preciso para tornar o nosso encontro possível. Eu vivo me confundindo com possível e preciso, mas faz parte. Dito isso, um outro recado. O meu sacerdote Babá Ifani, Babalawo, sacerdote de Ormilá da cidade de Abelcutá, no estado de Ogun, na Nigéria, vai estar o mês de agosto inteirinho aqui com a gente, atendendo no nosso templo. Não só o mês de agosto, ele vai estar com a gente agosto, setembro e outubro. Então esse ano a gente vai ter 3 meses aí para desfrutar da sabedoria dele. Se você quiser agendar a consulta com ele, fiquem à vontade. Nesse número que já foi divulgado, vocês podem manifestar esse desejo e o pessoal também transmite tudo aquilo que é preciso para que vocês possam tornar esse encontro possível. Só um lembrete, como eu sou responsável por ele aqui no Brasil e o representante do templo dele, todas as consultas agendadas com ele são feitas na minha presença, inclusive porque eu faço a tradução e ao meu lado a minha esposa que me acompanha normalmente em todas as consultas que eu faço, porque isso é uma forma de nos preservar e preservar você que está aí preocupado em cuidar da sua espiritualidade da melhor forma possível. Lembrando que é um costume na terra iorubá e tem registros, fotos e vídeos onde as consultas acontecem não só de forma individual, sempre com a participação do coletivo para que exista pessoas no momento ali para testemunhar e auxiliar, seja o sacerdote ou o consulente em alguma situação necessária. Tá bom, gente? Dito isso, eu queria agradecer muito o carinho de todos vocês. Quem gostou do vídeo, deixa a sua curtida. Quem não gostou, pode colocar o dedinho de ponta cabeça, embora é sempre um ou dois que manifesta isso, mas não tem problema, isso daí me ajuda a ver o que talvez eu tenha falado que não tenha lhe agradado. E também deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, ela sendo relevante, a gente vai responder para que você possa ter um maior entendimento. E se você puder nos ajudar a compartilhar as informações aqui colocadas pelo link, manda para o WhatsApp, manda pelo Facebook para as pessoas que você acredita que vão tirar algum proveito daquilo que foi falado aqui nesse vídeo, tá bom? Toda quarta, todo domingo a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Agradeço muito pelos olhos e ouvidos atentos. Nos vemos em breve, um grande abraço, Iriô. Tchau, tchau.